Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Queridos irmãos, queridas irmãs, muito bom estar novamente aqui para podermos mais uma vez estudarmos um pouco da palavra do Senhor. Temos aprendido já bastante coisa, né? Nesses capítulos que já estudamos do Evangelho segundo escreveu João, e hoje teremos a oportunidade de aprendermos um pouco mais. Vamos orar pedindo a Deus por essa lição também. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença e queremos te agradecer por tudo quanto o Senhor já tem operado, Senhor, por tudo quanto o Senhor já tem feito junto de nós, nesses capítulos, ó Deus, que já estudamos, e quanto, ó Deus, nós temos aprendido, ó Deus, através deste Evangelho tão lindo, tão maravilhoso, ó Deus. Quantas lições já pudemos aprender. E cremos, ó Deus, que hoje não será diferente. Portanto, queremos te rogar, Senhor, que seja o Teu Espírito a nos conduzir nessa lição também, como já tem sido nas outras. E que possamos, ó Deus, estar com os nossos corações e as nossas mentes abertos para podermos receber um pouco mais desta porção da Tua palavra. Nós te oramos, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, vamos então ver aqui, irmãos, nós estamos na lição de número 10, né? E o título dessa lição é O Bom Pastor, e ela está baseada no capítulo 10 de João. É importante a gente pensar um pouquinho, antes de entrarmos propriamente dito na lição, de que o texto de João 10, ele é, de certa forma, uma continuidade, né, daquilo que nós já lemos no texto de João 9. Ele não tem muito uma mudança, não é? O ambiente é o mesmo, o cenário ainda é o mesmo, então é uma sequência daquilo que a gente já viu no capítulo de número 9. Mas vamos lembrar aqui um pouquinho daquilo que nós vimos, né, no capítulo 9, na lição da semana passada com a Júlia, onde nós pudemos aprender muitas coisas, e é bom isso, né? E hoje creio que não vai ser diferente. Bom, o capítulo 9 vai narrar para nós de que Jesus cura um cego de nascença, isso num sábado, e esse fato incomoda muito dos seus opositores, os fariseus, que não aceitam Jesus como vindo de Deus. E aí, no final do capítulo 9, vemos Jesus conversando com esse jovem que fora curado, quando alguns dos fariseus se aproximam para lhe questionar, que praticamente era o que eles faziam o tempo todo, né? E Jesus então aproveita para lhes falar, né, a respeito dele e também sobre a sua missão, né, aquilo que ele veio fazer aqui neste mundo. E ele vai falar com eles, e é interessante isso, que Jesus ele usa muito o que acontece, o que as pessoas conhecem, o que as pessoas vivem. Ele faz sempre um paralelo com relação às coisas da época e de conhecimento daquelas pessoas que estão lhe ouvindo. E ele não vai fazer diferente nesse texto de João 10, onde ele vai falar um pouco de salvação através de usar pastores e ovelhas, né, como
referência ou como exemplo. Bom, é importante a gente pensar de que a profissão ou a vocação, né, de pastor era uma das mais antigas e conhecidas do povo de Israel. Ainda no Antigo Testamento, nós vamos encontrar muitos textos e alguns personagens, inclusive, que eram pastores, né, de ovelhas, que cuidavam de rebanhos de ovelhas, e isso é muito interessante. É bom a gente também pensar de que o rebanho, né, de ovelha, as ovelhas em si, eram animais que eram importantes para economia, né, e até para a vida daquelas pessoas daquela época, porque ali eles tinham a possibilidade de utilizar das ovelhas, né, a lã, a carne, leite, couro e etc., né, outras coisas mais. E ainda no Antigo Testamento, as ovelhas também foram escolhidas como animais para sacrifícios a Deus. Na Bíblia também nós vamos encontrar diversos textos, muitos textos, né, que vão falar do pastor, vão falar das ovelhas, como já falei. A gente vai encontrar muitos pastores, né, ou alguns pastores lá nos textos, e eu acho que assim a gente pode quase que afirmar que o Salmo 23 talvez seja um dos mais conhecidos, que vai ilustrar assim muito bem o amor e o cuidado do nosso Supremo Pastor, né? Quando a gente traz isso para o mundo espiritual, né? A questão do cuidado, do amor desse personagem ou dessa vocação, dessa profissão que é do pastor. E o Salmo 23, então, ele faz isso. Bom, agora sim, acho que a gente já pode, né, passar para o nosso texto, aonde a gente vai estudar. É interessante a gente pensar de que essa lição ou esse texto ele vai praticamente o tempo todo trazer essa narrativa, né? De o bom pastor, o bom pastor e o bom pastor. E quando a gente começa a pensar sobre o pastor de ovelhas, ainda que não seja uma profissão nos nossos dias, falando de quem cuida do rebanho, o animal lá propriamente, né, no campo. Não é uma profissão que é muito focada, não é uma profissão que é o desejo de alguém, né, assim tão querido, né? Mas é uma profissão que é muito importante, que exige, inclusive, desses que escolhem essa profissão, algumas particularidades, né? Algumas qualidades, vamos dizer assim. Mas isso a gente vai conseguir descobrir aí ao longo da leitura do texto. Vamos lá, vamos começar a ler aqui. A gente vai lendo e daqui a pouco a gente vai falando, e a gente vai falando aí por blocos, né? Vamos dizer assim. A partir do verso 1 até o verso 6 diz o seguinte: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz,
ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Bom, vamos começar aqui já pelo final. Quando diz aqui que Jesus fez essa comparação, mas eles não compreendiam o sentido daquilo que ele falava, está se referindo aos fariseus que no final do capítulo 9 se aproximam de Jesus para questioná-lo a questão dele ter curado aquele cego de nascença num sábado, não é? E aí é quando Jesus começa a falar a respeito do pastor e das ovelhas. Para a gente poder se familiarizar um pouquinho mais também com essa questão do pastor, das ovelhas e desse cenário, né, que Jesus apresenta, é bom a gente pensar o seguinte: o curral ou o aprisco, né, das ovelhas era um espaço, né, que era cercado por um muro de pedras e com apenas uma entrada. Em alguns casos existia um pastor auxiliar, vamos dizer assim, que funcionava em alguns momentos como um porteiro. Existiam também, obviamente, ladrões, né, e salteadores. Estes pulavam os muros, né, quando conseguiam, ou tentavam entrar de alguma forma para roubar as ovelhas, não é? E as ovelhas, elas reconheciam a voz do seu pastor, a quem elas sempre seguiam. Diferentemente do gado bovino, por exemplo, em que o pastor vai atrás do gado, no caso das ovelhas, as ovelhas é quem seguem o pastor vai na frente. O texto ainda vai nos dizer de que o pastor, né, ele chama as ovelhas pelo nome. Não são todas, obviamente, mas quando o rebanho é pequeno, ele consegue dar nomes a elas e as chamam pelo nome, porque ele conhece cada uma. Embora para nós, em alguns momentos, quando a gente vê um rebanho, a gente acha que é tudo igual, mas o pastor realmente ele conhece, né, cada uma delas. Ao contrário do ladrão, o ladrão, as ovelhas fogem dele, né, e o pastor, as ovelhas seguem. E nesse primeiro momento aqui, Jesus está lembrando aos seus ouvintes algumas diferenças entre o pastor verdadeiro e os falsos pastores, ou os ladrões e salteadores. E as ovelhas do supremo pastor, né, que é Jesus, reconhecem também a sua voz e o seguem. Não se deixam enganar pela voz do ladrão disfarçado de pastor, que está todo o tempo, né, tentando seduzi-las. E isso, trazendo para os nossos dias, ainda acontece, não é? Nós encontramos muitos que não dão ouvidos à voz do seu pastor, né, do pastor supremo, do nosso bom pastor, não dão ouvidos e por isso não conseguem seguir a Jesus. E é um pouco disso que Jesus está falando, né? De que naquela época muitos ouviam a sua voz, ouviam aquilo que ele estava falando, viam os seus sinais, os prodígios que ele realizava,
mas é como se os seus ouvidos estivessem totalmente tapados, né? E eles não pudessem ouvir essa voz e reconhecer que era a voz do seu pastor. Mas aí a gente vai seguindo no texto e encontrando outras palavras aqui muito interessantes, né, e que vão continuar a nos trazer lições maravilhosas. Verso 7, por exemplo, nós vamos em diante, né, do 7 até o 15, nós vamos encontrar o seguinte: Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não lhe pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Bom, nesse texto que nós vimos agora, nesses versículos, Jesus afirma que ele é a porta por onde as ovelhas entram e encontram segurança. Nos apriscos ou nos currais improvisados, né, quando não tinha como voltar para casa ou para o seu local realmente de aprisco, né, os grandes currais, existiam, vamos chamar assim, de aprisco improvisados, que muitas vezes o próprio pastor servia de porta para o rebanho. Então Jesus está dizendo aqui que ele é a porta, ou seja, ele é esse que se coloca no caminho, né, na entrada, e é ele quem permite, ou melhor, ele é quem primeiro protege, né, as suas ovelhas e cuida delas, obviamente, mas ele mesmo diz, né, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Ou seja, é através de Jesus que nós encontramos o verdadeiro alimento. É através de Jesus que nós somos salvos. É através de Jesus que nós temos a possibilidade de entrar e podermos ser cuidados, sermos protegidos. Não é? Jesus ainda vai dizer de que, no verso de número 10, de que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Sim, o ladrão, não é, de ovelhas, ele vem somente para isso. Ele só vem para matar, para roubar e para destruir. Ele não vem por amor às ovelhas, ele vem para destruir tudo aquilo que o pastor tem cuidado. O texto também vai nos dizer de que ele também dá a vida e dá a sua própria vida pelas ovelhas. E era comum, não é? Os pastores, naquela época, enquanto cuidavam das suas ovelhas no campo, enfrentarem, né, animais e outros inimigos que surgiam. O próprio Davi vai citar lá, né, que ele lutou com animais, né, e que venceu esses animais que desejavam tragar as suas ovelhas.
o pastor ele caminhava, né, o tempo todo com um cajado, talvez com uma pequena faca ainda, mas o seu cajado era realmente a sua arma, né, vamos dizer assim, em que ele enfrentava então os possíveis inimigos, as possíveis feras, né, que viessem para poder fazer algum mal às suas ovelhas. E Jesus faz isso, né? Ele luta, ele briga, ele nos defende, ele enfrenta o inimigo para poder nos dar vida e, como o próprio texto diz, vida e vida em abundância. Alguns pastores também, né, passavam por algumas situações que, em alguns momentos, algumas ovelhas se perdiam, não é? Se desviavam do caminho e o pastor ele ia, né, em busca dessas ovelhas que se perdiam e enquanto não as encontrava, ele não voltava e encontrando-as, ele as trazia de volta, não é, nos seus braços e cuidava então das suas feridas, as alimentava até vê-las novamente bem. E Jesus está dizendo que ele faz isso também, não é? Ele faz isso também. E aí, como falei, né, e eu queria repetir aqui, o verso 10 diz que o ladrão vem para roubar, para matar, para destruir. E esse é um texto, inclusive, que a gente ouve muito, né, falar ele sozinho, né, o versículo de número 10. Mas a verdade é de que o ladrão, o falso pastor, né, ele não se importa de maneira nenhuma com as ovelhas. Se ele estiver com as ovelhas e ver um perigo, ele foge, abandona e deixa a ovelha à mercê do perigo. Enquanto que Jesus não faz isso, né? O verdadeiro e bom pastor, ele, por conhecer as suas ovelhas, né, ele protege, ele cuida, ele guarda as suas ovelhas. Ele também conhece o Pai, e o Pai o conhece, o texto vai nos dizer isso, e por isso, por amor, ele, o bom pastor, dá a sua própria vida pelas ovelhas. Bom, seguindo aqui o texto, nós temos ainda o seguinte, a partir do verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus continua aqui mostrando, né, para os seus ouvintes o plano de salvação. Obviamente que ele está falando pastor e ovelhas, ladrão, salteador o tempo todo, mas para quem desejava daqueles ali que estavam junto deles, e daqui a pouco a gente vai ver isso, para quem desejava, quem estava com o coração aberto, com certeza estava conseguindo entender tudo aquilo que ele está dizendo. E aí a gente pode entender de que o bom pastor ele está buscando cuidar de todas as ovelhas, porque todas são suas e ele ama todas elas. E quando ele reuni-las, né, então só haverá um rebanho e só haverá um pastor. Hoje, talvez, assim como naquele tempo existiam, né, muitos falsos profetas
querendo arrebatar as ovelhas, muitos falsos pastores, e ainda hoje nós temos muito disso, né? Aqueles que, na verdade, são ladrões, né? Que são salteadores, mas que conseguem ainda enganar o rebanho. Mas Jesus está em busca de resgatar esse seu rebanho, essas suas ovelhas. O amor do bom pastor, Jesus, pelas ovelhas, o leva a dar sua vida voluntariamente por elas. Mas não só isso. Jesus ali no texto ele está dizendo de que eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ou seja, ele está falando também da sua ressurreição. Né? Ele diz que por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. O Pai não o ama somente por isso, não existe uma barganha aqui, mas o Pai o ama e esse amor ele é tão recíproco que Jesus voluntariamente entrega a sua vida por amor, então, às suas ovelhas, por amor a mim, por amor a você também. Eu não lembro se eu já falei isso aqui hoje, mas é importante a gente pensar, antes da gente prosseguir, de que João, o intento de João, o foco de João, o objetivo de João com a escrita do Evangelho de Jesus, quando ele vai narrar a vida e os acontecimentos a respeito de Jesus, o objetivo dele é de mostrar Jesus como o Filho de Deus, o Messias, né? E isso fica muito evidente, porque a gente consegue ver de uma maneira muito clara e muito simples o plano de salvação através dos escritos de João. Mas vamos lá, vamos seguir. Verso 19 em diante. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Os sinais operados por Jesus, não é? Assim como as suas palavras, são tão reais nesse momento que fica clara uma divisão entre os judeus ouvintes de Jesus. E, como eu falei antes um pouquinho, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós falamos de Jesus, vamos encontrar muitos que vão ter aí os seus ouvidos tapados, né, e que vão inclusive achar de que nós estamos falando besteira, que nós estamos falando coisas erradas, né, que nós estamos pregando um Jesus que não existe, um Salvador que não é real. Mas nós também vamos encontrar pessoas que vão, diante dos fatos, diante dos sinais, diante da palavra real de Deus, vão aceitar, não é? E vão entender esta palavra. E é isso que Jesus também está fazendo, né? Tanto que o texto vai dizer que há, nesse momento aí, uma divisão entre esses que são os seus acusadores, porque uns vão achar que Jesus está inclusive endemoniado ou que está louco, não é? Enquanto que outros vão entender o poder das palavras de Jesus, e não só das palavras, mas também das ações dele, né? E aí, para a gente poder pensar um pouquinho, né? Muitos nos nossos dias ainda são ovelhas rebeldes, né? Que não querem dar ouvido realmente.
Nós temos um bom pastor que cuida, que sara as feridas, que alimenta, que protege, que é capaz de dar a sua própria vida, né, pelas suas ovelhas, mas mesmo assim existem aqueles que duvidam e até rejeitam um bom pastor. Mas isso não pode servir para nós de desânimo, né? Não pode, porque o objetivo do bom pastor, né, o desejo do bom pastor é não perder nenhuma ovelha, nenhuma sequer. Por isso, então, João continua a nos relatar os acontecimentos e as palavras de Jesus diante desses seus acusadores, para que nós também possamos entender a respeito da palavra. Bom, vamos seguir aqui o texto, a partir do verso de número 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então, os judeus o rodearam e disseram: Até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: Já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Esses fariseus que estão ali diante de Jesus, né, e não importa onde Jesus vá ou onde Jesus está, eles estão buscando ouvir de Jesus alguma palavra que sirva para que eles possam, né, acusá-lo e até mesmo condená-lo e virem, inclusive, justificar uma possível morte dele. Mas o bom pastor, ele, mesmo com as acusações, com todas essas palavras de ofensa e tudo mais, ele não desiste das suas ovelhas, nem mesmo das mais rebeldes, né? Por isso Jesus está, então, afirmando ser o bom pastor, que é conhecido por suas ovelhas, por quem ele dá a sua vida. O texto nos mostra que a situação ela fica tensa, né, entre os próprios judeus, que em nome de uma religiosidade tentam meio que encostar, vamos dizer assim, Jesus na parede, né? E como disse, eles querem de alguma maneira que Jesus se acuse ou diga para eles: não, eu sou um impostor, não, eu sou um falso mestre, mas eles não olham Jesus realmente, não querem reconhecer Jesus como Filho de Deus ou como o bom pastor. E aí o texto ainda vai nos dizer que, né, em nome dessa religiosidade que eles pregam tanto, eles pegam em pedras para apedrejar Jesus, não é? E vamos ver o que acontece. Os judeus, mais uma vez, isso a partir do verso 31, tá, gente? Os judeus, mais uma vez, pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: Tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Os judeus responderam: Não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Jesus disse:
Não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses. Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando só porque declarei que sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço, e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Os judeus, eles, quando pegam essas pedras para apedrejar Jesus, eles entendem que Jesus está, quando ele declara que ele e o Pai são um, ele está blasfemando, né? E esse entendimento deles como que se justificado pelo fato do pecado da blasfêmia, que lá em Levítico 24:16 é condenado. Então, se você está blasfemando, você está cometendo o pecado da blasfêmia. E se você comete o pecado da blasfêmia, você merece ser apedrejado. Era mais ou menos isso que eles estavam dizendo, porque Jesus declarava de que ele e o Pai são um. Jesus, né, conhece todas as coisas. Né? O Salmo 139 diz que o Senhor sonda, que o Senhor conhece. Antes mesmo que a palavra venha na nossa boca, ele já nos conhece. Jesus sabe de tudo isso, dessas falas, daquilo que é o intento do coração daquelas pessoas. Mas assim como em outros momentos, Jesus já havia declarado que ainda não havia chegado a sua hora, aqui ainda também não chegou a sua hora e por isso eles não vão conseguir o intento deles de condená-lo ao ponto de poderem levá-lo então à morte. Não é? Jesus, na verdade, ele sabe dessa acusação, né, dos judeus, tanto que Jesus vai e diz a eles o seguinte: tenho mostrado a vocês muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? E os judeus então responderam que não é por obra, mas por causa da blasfêmia. Né? Por causa da blasfêmia, porque sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. E então Jesus vai dizer, né, de que a obra que ele faz a obra apenas do Pai e que eles não acreditam nele. E esses, então, que não creem, Jesus diz para eles, né, se vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras que eu faço. Não é? Mas é interessante de que, mesmo fazendo as obras, aqueles homens querem, de alguma maneira, acusá-lo, querem, de alguma maneira, condená-lo. Não é? E, trazendo para os nossos dias, nós podemos dizer de que nós precisamos crer e crer por fé, e não por vista. Crermos não só no que vemos ou pelo que vemos, mas através da nossa fé. E mesmo nos nossos dias, Jesus continua fazendo obras boas, né? Sinais, prodígios, maravilhas, provando assim que ele é o Filho de Deus, né, encarnado,
o que foi santificado, o Messias, o Salvador do mundo, né? Aquele que fora enviado pelo Pai para que pudesse cuidar das ovelhas, proteger as ovelhas e salvar as suas ovelhas. E quando Jesus diz que ele e o Pai são um só, ele gera todo esse problema, toda essa polêmica junto a esses judeus, né, que querem acusá-lo, esses fariseus. E ainda nos dias de hoje a gente vai encontrar muito disso. Mas como disse lá no início, precisamos e não podemos desistir de continuar a pregar o Evangelho de Jesus, que salva, que cura, que liberta, que transforma. E concluindo a nossa lição de hoje, podemos dizer que Jesus é o nosso bom pastor. E o bom pastor, ele é reconhecido por suas ovelhas. O bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. O bom pastor, ele protege e dá a vida também por suas ovelhas. Mas, infelizmente, por parte de muitos, ainda há um desprezo às palavras e ao cuidado desse bom pastor. Nossa oração é que continuemos a levar a palavra do bom pastor a tantas ovelhas ainda que estão fora do aprisco. E assim, um dia poderemos declarar: um só rebanho, um só pastor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor continue a ser o nosso bom pastor. Tenham todos uma boa semana, uma semana abençoada e até nossa próxima aula. Deus a todos abençoe.